Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Alvarenga, aqui do Gastroped Talks. Nosso tema de hoje é o transtorno do espectro autista e o trato gastrointestinal. Bom, a gente vai discutir esse artigo, né, que foi publicado no Italian Journal of Pediatrics em 2024, que é o efeito dos probióticos nas crianças com o transtorno do espectro autista, uma meta-análise. Esse periódico, né, tem um bom fator de impacto aí ao longo dos últimos anos, e é esse artigo que a gente vai discutir, né? Então, só para a gente começar introduzindo, né, o que é o transtorno do espectro autista, né? Um transtorno persistente neuropsiquiátrico que afeta a comunicação social e a interação dessas crianças e adolescentes e adultos, né? Afeta 1% das crianças em idade escolar nos Estados Unidos, né? E tem outro dado aí alarmante que diz que 1 para cada 30 nascidos vivos americanos possuem um diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Um número muito alarmante aí. O tratamento dessa condição ele é multidisciplinar, envolve terapias multidisciplinares relacionadas à criança, à família, enfim, é um conjunto de tratamentos que não vão só no espectro do medicamento, né, mas de várias terapias comportamentais que fazem essa criança melhorar o transtorno do espectro autista, né? E como tratamentos adjuvantes, existem medicações, terapia nutricional, estímulo cerebral, enfim, outras medicações, outros tratamentos que estão sendo estudados, cada vez mais falados aí na comunidade científica. Bom, o pano de fundo, né, fisiopatológico da relação do transtorno do espectro autista com o trato gastrointestinal passa pela microbiota, né, ou como a gente chama mais atualmente, né, o microbioma, né? Então, os estudos mostram que o microbioma dos pacientes com TEA é diferente dos pacientes neurotípicos, né? E que a mudança da microbiota é responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção da gravidade do transtorno do espectro autista, né? Mostrando aí a importância da microbiota na gênese e no desenvolvimento e na manutenção dessa doença, né? Então, os estudos mostram que existe uma correlação aqui, ó, entre os ácidos graxos de cadeia curta, que fazem a ligação e a ativação dos receptores dos ácidos graxos livres, que são responsáveis pelas alterações do nervo vago, das vias aferentes, né? Então, essa é a base da interação entre a microbiota com o sistema nervoso central, né? E os probióticos, nesse cenário, eles entrariam como uma regulação na secreção da ocitocina e na secreção e na manutenção do cortisol, né? Então, essa comunicação através de neurotransmissores, vias imunológicas, vias endocrinológicas, que fazem a interação entre o trato gastrointestinal e o transtorno do espectro autista, né? Lembrando que dessas interações a gente ainda não consegue alcançar, não consegue entender a fundo essas interações a nível molecular ou a nível celular da microbiota, né, do trato gastrointestinal com o sistema nervoso central. Mas, como a gente tem visto aí nos últimos anos, né, essa interação existe, é cada vez mais modulada, né, tanto que os probióticos aí já estão sendo utilizados, né, ou já estão sendo estudados em outras desordens neuropsiquiátricas, né, o Alzheimer, outros tipos de demência, então já é um conhecimento que a gente tem ao longo dos anos, né.
Bom, essa já existe uma meta-análise prévia a essa que a gente está discutindo agora, né, mostrando que os probióticos e os prebióticos não foram capazes de melhorar a gravidade do transtorno do espectro autista. Inclusive, nessa revisão, né, nessa meta-análise que a gente está discutindo aqui, ele cita essa outra meta-análise de 2022, mostrando, né, que essas medicações não foram capazes de melhorar a gravidade do transtorno do espectro autista. A diferença para essa meta-análise que a gente está discutindo é que eles também avaliaram o trato gastrointestinal, a melhora dos sintomas do trato gastrointestinal. Bom, né, então, como metodologia, eles utilizaram, né, aqui a metodologia PRISMA nas principais bases de dados que a gente tem na literatura, os estudos que foram publicados até setembro de 2022, dois autores independentes que fizeram análise desses artigos, e quando eles encontraram alguma discordância, um terceiro autor, também independente, resolviam esses conflitos. Eles incluíram pacientes com diagnóstico de TEA, que utilizaram probióticos e placebo, né, que fizeram essa comparação entre probióticos e placebos, e só trials randomizados. Eles excluíram revisões, relatos de casos, enfim, estudo com animais. Eles utilizaram dois desfechos principais, né? O primeiro deles é a gravidade do transtorno do espectro autista, em 4 principais escalas, que a gente vai discutir posteriormente, e como um desfecho secundário, a gravidade dos sintomas do trato gastrointestinal. Também utilizando uma escala de questionário, uma escala de sintomas, né? Bom, isso aqui foi um aprendizado para mim, né? Então eu trago aqui para vocês as 4 escalas que os autores utilizaram para avaliar a gravidade do transtorno do espectro autista. Então, essa primeira escala, a ABC, que avalia esses grupos, né, de estímulos, né, estímulo sensorial, relacionamento dessas crianças, uso de corpo e de objetos, linguagem, desenvolvimento pessoal e social. Essa segunda escala, que é o CGI, que é uma escala de melhora dos sintomas após algum tipo de terapêutico. Então, eles fazem uma escala no diagnóstico, eles aplicam essa escala durante o diagnóstico, e ao longo do tratamento dessa criança também eles vão aplicando essa escala, uma escala de melhora dos sintomas. Essa SRS-2 é uma escala também de 65 questões, dividida em 4 idades, né, em 4 grupos de crianças. Para cada idade tem uma escala diferente, é uma aplicabilidade diferente. E, por fim, a CBCL também, que é uma escala de 113 questões. Geralmente aqui elas são aplicadas para crianças maiores, né, escolares, pré-adolescentes e adolescentes, né? Então, são 4 escalas que avaliam a gravidade do transtorno do espectro autista. Bom, e em relação ao trato gastrointestinal, eles aplicaram essa escala, que é o 6-GSI, que são 6 principais sintomas do trato gastrointestinal que acometem pacientes com TEA. Então, essa escala já é atualizada conforme os critérios de Roma 4, né? Então, já tem aplicabilidade clínica. Então, eu trouxe também essa publicação aqui do Digestive and Liver Disease 2024, muito bonita essa publicação, mostrando, explicando, né, o que é o 6-GSI, né, para nós da gastro. Então, essas 6 principais alterações ou sintomas e sinais do trato gastrointestinal que podem acometer os pacientes com TEA, né? Então, eles avaliaram aqui o comprometimento do trato gastrointestinal nesse grupo de pacientes, né? Bom, e como resultados, eles elencaram inicialmente 637 artigos, foram excluindo, enfim, analisando esses artigos mais a fundo, e sobrou para análise 6 artigos, todos eles trials randomizados, crianças de 3 a 14 anos, uma predominância moderada ou intensa aqui do sexo masculino, e uma amostra de 302 crianças em todos esses 6 estudos, de países diferentes. Então, estudos italianos, americanos, estudos de Taiwan e da China. E aqui, baseado aqui nos riscos de vieses, né? A maioria dos estudos foram estudos de alta qualidade ou de baixo risco de viés.
Bom, e aqui, como características gerais das amostras, né? Então, aqui a gente percebe que o primeiro dado que chama a atenção aqui é o tratamento da duração com probióticos, né? O tempo de duração do uso dos probióticos, né? Então, variou aqui de 30 dias, 4 semanas, né? Com 6 meses, 3 meses. Então, tempos de duração aqui muito heterogêneos, né? Os probióticos também, alguns foram utilizados cepas isoladas, outras multicepas, né? O número de pacientes estudados aqui também, estudos com 8 pacientes, estudos com 43 pacientes, então também um número muito variável, né? E uma coisa que chama atenção é que foram colocados no mesmo grupo de estudos, né? No mesmo bolo, aí, né? No mesmo saco, todas as gravidades do transtorno espectro autista. A gente sabe que tem pacientes com transtorno muito leve, que são funcionais, que são quase imperceptíveis, né, do ponto de vista funcional. E a gente tem visto cada vez mais esse grupo de pacientes, principalmente aí adultos jovens, né? E no mesmo grupo estão aqueles pacientes, aqueles autistas graves, que não têm comunicação verbal e que não são funcionais, que não fazem atividades sociais, né, com muita intensidade. Então, a análise foi conjunta de todos esses pacientes, né? Bom, então, como resultado dos trabalhos aqui, né, desses 6 trabalhos, eles viram que as 4 escalas, aqui eu dividi primeiro 2 e 2, né? Então, a escala ABC e a CBCL não melhoraram os índices dessas escalas após a utilização do probiótico, seja ele com 20 dias, 30 dias, 6 meses, né? Mas o uso dos probióticos aqui não foi capaz de modificar a escala de gravidade do transtorno do espectro autista, né? E aqui eu trago também a SRS, o CGI, também não teve mudança estatisticamente significante da gravidade do transtorno após o uso dos probióticos. Já em relação à melhoria dos sintomas do trato gastrointestinal, aí sim, o uso dos probióticos foi capaz de modificar positivamente os sintomas do trato gastrointestinal, né? Então, aqui ele separou principalmente esses 3 estudos aqui entre os 6, mas, no geral, na média, né, aqui como uma meta-análise, ele foi capaz de melhorar, o uso do probiótico foi capaz de melhorar as escalas do trato gastrointestinal, né? Então, os autores discutem uma discussão muito bonita, né, dessa meta-análise, né, que os probióticos tiveram efeitos benéficos no alívio dos sintomas do trato gastrointestinal, mas não foram capazes de diminuir ou de progredir a gravidade do transtorno do espectro autista, né? E aqui, a comparação que ele traz na literatura, a primeira comparação é aquela meta-análise de 2022, que a gente já discutiu, né, que os probióticos, os prebióticos não foram capazes de melhorar a gravidade do transtorno do espectro autista e também não foram capazes de melhorar os sintomas do trato gastrointestinal, diferente dessa meta-análise de 2024, né, e que os outros autores discutem aqui que, como gatilhos do transtorno do espectro autista, né, as mudanças estruturais e composicionais de alguns metabólitos que advêm da microbiota intestinal, né, que vêm da quebra das fibras dos carboidratos digeríveis, que se transformam em ácidos graxos de cadeia curta, que entram lá naquela fisiopatologia que a gente discutiu anteriormente, que produz um monte de neurohormônios, neurotransmissores, que são capazes de modular positivamente ou não, né, os processos de aprendizagem, de memória, e por isso é a base fisiopatológica para o entendimento da interação entre o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central, né? Os probióticos também podem reduzir o 4-EPS, que é um biomarcador específico para o autismo, né, para o transtorno do espectro autista, e, além disso, os probióticos também têm a capacidade de modular o desenvolvimento cerebral e o eixo cérebro-intestino através de vários mecanismos. Por isso que os probióticos podem ter eficácia em algum desses mecanismos, o mecanismo metabólico ou, eventualmente, o mecanismo imune, porque alguns probióticos têm essa propriedade, mas como é uma rede muito complexa de interações,
alguns pacientes têm uma resposta muito pobre e alguns pacientes têm uma resposta muito ruim em relação ao uso dos probióticos, né? Por isso que a resposta sempre é parcial, sempre é maior para um grupo de pacientes do que para outro, e a gente ainda não consegue conhecer ou saber qual é o grupo de pacientes que vai responder melhor ou não, né? Isso não só para o TEA. Quando a gente discute probióticos, né? E aí os gastropeds sabem que esse assunto está na moda aí nos últimos 5, 10 anos, a gente tem essa limitação quando a gente vai estudar esses probióticos, né? Então, existe uma interação clara entre a microbiota e o sistema nervoso central, né? Principalmente por moléculas de sinalização que vêm da microbiota, mas hoje a gente sabe que é uma via de mão dupla. Então, tem sinalizações que vêm da microbiota e sobem para o sistema nervoso central, mas também tem outros mecanismos neurotransmissores que saem que a notícia, que a informação sai do sistema nervoso central e modula a microbiota, né? Então é uma via, de fato, de mão dupla e feedbacks aí positivos e negativos dos dois lados, né? Mas a pergunta aqui é por que os probióticos melhoraram os sintomas do trato gastrointestinal, mas não melhoraram a gravidade do transtorno do espectro autista, né? E a resposta é um pouco do que a gente já conhece, um pouco do que a gente já discutiu, né? Que a interação entre esses dois sistemas é muito complexa e depende de muitos fatores. E o uso dos probióticos consegue modular no máximo dois desses muitos fatores envolvidos aí nessa interação, né? E, além disso, a gente não sabe quais seriam os melhores probióticos a serem utilizados, se são aqueles de cepa única e dessa cepa única, qual é a melhor cepa, ou se são as múltiplas cepas e qual é a interação entre essas múltiplas cepas, é uma discussão que a gente também tem na gastropédia há muito tempo, né? E os autores aqui não colocaram, né, como não foram, a maioria dos estudos não foram estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, eles não colocaram quais as marcas de probióticos que eles utilizaram, né, apenas a cepa, mas não diz qual é a marca que foi utilizada, como que eles armazenaram esse probiótico, qual foi a dose utilizada, ou só apenas o tempo de duração, né? E a gente sabe que por serem micro-organismos vivos, esse armazenamento, esse cuidado com o medicamento faz toda a diferença na eficácia, né? E uma discussão que já é antiga também, já é bem conhecida, que pacientes com transtorno do espectro autista têm 4 a 5 vezes mais chances de ter algum sintoma do trato gastrointestinal do que os pacientes neurotípicos e, às vezes, sintomas mais graves, mais refratários ao tratamento, né? E dentro aí da fisiopatologia, esses pacientes têm uma queda na relação das bactérias, dos bacteroidetes e firmicutes, e tem um aumento discreto aí dos lactobacilos, né? E a limitação dos estudos, e desse estudo propriamente dito, né, que foram utilizados cepas diferentes, tempos de tratamento e de observação diferentes, muito heterogêneos, né, e foram feitos em países diferentes. Uma outra coisa que a gente já conhece em relação à microbiota é que ela se modula de acordo com os hábitos de vida de determinada população. Então, se modula pela idade, por fatores hormonais, então sexo masculino e feminino, estilo de vida, dieta específica, nível de grau de estresse que essa população é submetida, doenças associadas, comorbidades. Então, os estudos americanos são muito diferentes dos estudos chineses, de Taiwan, enfim, né? Então, a gente precisa de uma certa padronização quando a gente estuda probióticos. Bom, era isso que esse artigo trouxe para a discussão, né? E é isso. Muito obrigado. Espero que a gente se veja em breve aí nas próximas discussões do Gastroped Talks. Um abraço para todos. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.